Olá, estamos de volta aqui no episódio 3. Agora nós vamos falar sobre o processo criativo. Fernando, é lógico que cada um tem o seu processo criativo, mas assim, para dar um exemplo para o pessoal, como que o Fernando se prepara para uma produção? Tá, interessante essa pergunta, Carlos. O processo criativo ele tem algumas bases, né? Se você ficar refém apenas do insight, né? Apenas daquela, daquela ideia inicial, certamente você não vai conseguir desenvolver até o final, né? Então a gente tem que ter algumas técnicas e a gente precisa desenvolver essas técnicas, precisa estudar. Uma coisa interessante que eu posso deixar aqui de dica para vocês é leitura. Ah, mas o que a leitura tem a ver com isso tudo? Tem a ver porque quanto mais você lê, né, quanto mais você domina de uma forma generalista vários temas, você consegue começar a ter ideias, né? Então você lê sobre um assunto e aquilo, para quem é criativo, os sons começam a nascer já na cabeça. Vai ler um livro, vai ler um gibi, não importa. O que você estiver lendo, sua cabeça começa a contar aquela história. Assim é a cabeça de um artista, né? Ele começa a viajar, ele começa a sonhar, ele começa a ter sons, geralmente no banho, no trânsito, né? Nesses lugares você começa a ter ideias, né? De um filme que às vezes nem tá na sua mão ainda. Né? E de repente aparece o filme e você fala, já tem a trilha para esse filme. Né? Por causa da leitura, né? Outra coisa muito interessante, que é uma coisa mais moderna agora, é a questão da neuroacústica e da psicoacústica. A psicoacústica já é muito conhecida, né? Fonoaudiólogo já trabalha essa parte. Agora, a neuroacústica ainda a gente está não diria começando, mas não estamos tão avançados, a gente não está tão avançado ainda nessa parte, que é saber como o cérebro funciona e como ele reage. Então, assim, se você deu um exemplo ali em outro capítulo do tubarão, por que aquela música me causa medo? Porque ela foi feita de propósito. Mas como que eu faço, né? Como que eu faço isso? Eu faço isso bombardeando o seu cérebro para que ele fabrique hormônios para jogar na sua corrente sanguínea. Mas puta viagem, é só arte e tal. Não, não é. É assim que funciona. Na prática é assim que funciona, né? Todos os sons de medo, um rugido de um leão, né? Se tivesse um leão aqui agora e rugisse aqui, seu cérebro em segundo. Ah, mas isso demora? Não, não demora. Numa situação de medo, de espanto, ele é instantâneo, né? Milissegundos. Você sente medo na hora. Então, a gente sabendo que tipo de hormônio que eu quero atacar, alegria, né, medo, né? Então, assim, você tem dopamina, oxitocina, enfim, todos os hormônios, se você conseguir estudar isso, de novo, YouTube, internet, tem material gratuito para isso, né? Você tem o jornal, né, de antigamente, é a internet. Então, você consegue manipular o cérebro para que ele jogue isso na sua corrente sanguínea imediatamente. Então, os sustos, né? No cinema tem muita explosão, tal. Então, se você vai buscar, isso também já te abre várias janelas de criatividade para falar, poxa, o que libera endorfina? O que libera isso, tal? Aí você já tem uma outra base. Então, você tem a leitura, você tem a vivência, você tem, né, briefing do diretor. Então, tudo isso vai já te dando a base e o seu insight, né? Que isso daí não se aprende, né? De novo, né? Você que é criativo, que quer partir para essa área, isso já está em você, né? Então, isso é do artista, né? Mas 10% inspiração, 90% transpiração. A gente só com insight, a gente só chega até a página 2, a gente não vai ter um insight do começo ao fim. Raras as exceções. Mas a gente que trabalha profissionalmente não pode ficar refém de um insight só no começo de uma ideia. A gente precisa terminar essa ideia. Aí todo esse estudo faz parte para a gente contar essa história e saber o que fazer. Isso é comprovado, né? Quem nunca assistiu um filme que ficou assim dias e dias com aquilo gravado na cabeça? E o som, agora, você falando, a gente nota, reforça esse sentimento que a gente tem quando a gente vai ao cinema. Então, essa é a importância desse trabalho de vocês, né? Sim, e isso que você falou é comprovado, óbvio que é científico, né? Porque nosso cérebro funciona assim, não sou eu que estou inventando isso, né? Nosso cérebro funciona assim para tudo. E a memória, né, afetiva e o efeito do hormônio. O hormônio, tem alguns hormônios que o efeito dele é de segundos, né? Você toma um susto, mas depois você vê algo alegre e esse hormônio já saiu da sua corrente sanguínea. Outros não, ficam por mais tempo.
mas a memória afetiva pode ficar por anos ou pro resto da vida, né? O filme, qual é a sua trilha sonora quando você conheceu o seu namorado, sua esposa, enfim, a música dos seus pais que te levava ali pro parquinho, isso você vai levar pro resto da vida. Já não é mais o hormônio ali na sua corrente sanguínea, porque certamente ele já foi embora, mas é a memória afetiva, né? Então, assim, você vai ficar conhecendo o filme, a trilha sonora, tocou, tanto é que tem bandas, né, que fazem shows só de trilha sonora de filme, e você vai lembrar do filme, das cenas, tal. Isso é a memória afetiva, que ela é para sempre. Que é o nosso próximo assunto, trilha sonora. Vamos ficando por aqui, até o próximo. Mas antes, aquela nossa história de superação que a gente adora. Artistas que se superaram, né? Herbert Viana, por exemplo, teve um acidente, né? Além de traumas, porque perdeu a esposa e ficou paraplégico, então ele teve vários tipos de limitações, né? Não só as físicas, mas conseguiu subir ao palco, retornou a sua memória, conseguiu continuar tocando e ainda mantém, né, uma carreira de sucesso. Então, de novo, né, a arte permite, né? Você que quer entrar nessa arte, saiba que você pode, que é possível, né? Com qualquer tipo de limitação, é possível.